Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje a escultura do primeiro premolar superior. Então temos as faces já marcadas mesmo, face palatina, face vestibular e a face mesial e distal nós vamos definir. Como toda cera, nós vamos começar fazendo um leve arredondamento dessa face, beleza? E também um pouquinho da vestibular. Palatina. E também a oclusal. Vou deixar ele mais redondo para a gente determinar o tamanho que nós vamos definir o nosso dente. Lembrando que esse dente ele tem uma discrepância grande da face vestibular para a face palatina. Então ele existe um fechamento bem grande em direção à palatina nas suas áreas de contato, suas faces de contato. Então a gente já pode começar a fazer isso também neste momento. Então, com o dente já praticamente arredondado, a gente vai passar para as nossas marcações da linha de colo. Agora determinar também a nossa face oclusal, tamanho das nossas cúspides, lembrando também da diferença de tamanho entre as cúspides vestibular e palatina. Então aqui eu já tenho a cera, né, com a face palatina menor, face vestibular maior e já levemente arredondado. Uma vez já estando arredondado, agora eu vou determinar aonde vai ficar os meus sulcos e minhas cúspides. Então, a cúspide vestibular ela é maior do que a cúspide palatina. Então, já vou determinar aqui o tamanho dessa cúspide a partir do sulco mesiodistal, também dos sulcos que vão para vestibular e palatina, que a partir daí eu vou determinar a minha vertente, as vertentes da minha cúspide e os seus tamanhos. Então, fiz uma pequena marcação e agora eu vou terminar de arredondar ela aqui também, determinar melhor a profundidade e determinar as minhas vertentes triturantes, vertentes lisas e também a vertente mesial, a aresta mesial e a aresta distal. Então, da onde eu marquei os meus sulcos, então eu venho e tiro a cera nesta direção de mesial e distal, que eu já vou começar a apontar a minha cúspide vestibular. Tem o esboço da minha cúspide vestibular. Vamos agora esboçar a cúspide palatina. Da mesma forma.
da onde eu marquei minha vertente, eu removo a cera. Fico com uma face meio pontiaguda, mas agora eu vou fazer a minha crista marginal. Então também tiro um pouco de cera daqui, um pouco de cera daqui, diminuindo este volume. E vou terminar a minha face oclusal agora. O que vale ressaltar é que nós temos que sempre agora estar com a cera mais limpa para nós vermos os detalhes de face oclusal por conta de vertente de cúspide, arestas, cristas marginais. Então sempre vamos limpando bem a nossa cera para termos essa noção bem correta dos nossos detalhes. Com a face vestibular e face palatina praticamente esboçada, agora eu vou marcar então, terminar a marcação da minha linha de colo, determinar o tamanho do meu dente, tomando cuidado aqui ó, do arredondamento das suas faces, lembrando que esse dente ele é mais convexo, né? Ele é mais redondo, tendo uma distância vestíbulo palatina maior do que uma distância mesiodistal. Então, a marcação da linha de colo do meu dente da mesma forma de todos os outros.
Vamos agora fazer nossos detalhes para a finalização do nosso dente. Terminar o arredondamento. Agora que eu já determinei o tamanho, vamos terminar os arredondamentos de face, vamos apontar ainda mais a nossa cúspide. Para a face oclusal, um instrumental com a ponta menorzinha, mais delicada, vai ser melhor para fazermos os detalhes da face oclusal. Então eu tenho que também lembrar que a minha face distal ela é menor do que minha face mesial. Quando eu vejo por a face realmente distal, eu enxergo a crista marginal mais baixa do que na face distal. E isso me leva a ter um desgaste maior na cera, então, nessa área da crista mesial, na crista marginal distal. Então aqui eu vou remover um pouco mais de cera, de modo que essa vai ser a minha face distal. Lembrando que olhando também por mesial e distal, nosso dente tem uma grande inclinação da face palatina em direção ao oclusal a partir do terço médio. Então preciso remover um pouco mais de cera no terço médio e terço oclusal para termos essa inclinação da face palatina em direção à face oclusal. Já tem uma leve inclinação. Agora vamos remover o restante dessa pequena quina que aqui ficou na face inteira, deixar ele mais liso.
Então agora eu já vejo uma face palatina menor do que a face vestibular e esse estreitamento que o dente possui em direção à palatina eu também já começo a enxergar. Já na face vestibular, o direcionamento para a oclusal ele é a partir do terço oclusal somente. Olhando o meu dente pela palatina, então já consigo enxergar a minha vestibular. As cúspides estão em níveis diferentes, estão em planos diferentes. Crista marginal distal também ela está menor do que a mesial, então eu consigo enxergar uma partezinha da oclusal olhando por distal, olhando por mesial eu não consigo. Então face mesial, face distal. Vamos marcar na cera para também ficar mais fácil. Então agora começar a fazer o fechamento da cervical. Para depois diminuir a área da raiz e nós termos uma visão mais certinha da coroa dental.
Agora, vamos para os detalhes. Pequenos detalhes, tirando aonde tem pequenas imperfeições. Que a superfície externa do meu dente já vai estar concluída. Então não haverá mais necessidade de mexer em superfície externa. Face vestibular quase pronta. Palatina bem estreita, de modo que eu consiga enxergar a minha vestibular. Vamos melhorar agora a face oclusal. Vamos dar uma ajustada nas vertentes de cúspide, no sulco principal. Então, finalizando agora o dente, nossa escultura, com os detalhezinhos da face oclusal. Vou dar uma afinadinha aqui na essas vertentes de cúspide, que elas estão muito redondinhas. Vamos fazer o rompimento aqui da nossa crista mesial, somente um leve tracinho.
leve apontadinha também na cúspide. Somente agora, refinando mais ainda a nossa escultura, vamos apontar um pouquinho mais a cúspide palatina também. Estaríamos com o nosso primeiro premolar praticamente finalizado. Cúspide palatina menor do que a cúspide vestibular, em planos diferentes, não seguem o mesmo plano. Sulco central mesiodistal, saindo da fosseta mesial e indo até uma fosseta distal, rompimento da crista mesial, face distal menor do que a face mesial. Então, de forma que quando eu olho pela distal, eu enxergo a distal aqui no canto. Então, face vestibular finalizada, face palatina, face mesial com o rompimento da crista marginal. Vou marcar um pouquinho mais. Pronto. Então, face mesial rompida, face vestibular, face mesial, face palatina, face distal e a nossa face oclusal também. Então esse seria o nosso primeiro molar superior.